A razão de ser dessa live é uma importante. Eu ando vendo coisas. É ano de Copa do Mundo, né? E ano de Copa do Mundo a gente tem uma série de conteúdos que vão por aí nas redes sociais para promover a competição. E o que eu tenho notado, né? É normal isso, não é uma crítica, é normal. Quando as pessoas vão resgatar, a gente está vivendo hoje uma geração, a maior parte da geração que está trabalhando na imprensa esportiva hoje é uma galera de 20, 30 anos, no máximo 40 ali, que está chegando e ocupando um bom espaço na mídia. E essas pessoas, elas têm uma distância, lógico, histórica, como eu tinha uma distância para a galera tricampeã do mundo de 70, por exemplo, né? Para as coisas que vieram antes de 94, de 2002, de 98, né? E cara, a gente tem muito futebol para trás que essas pessoas ignoram. E aí quando você chega numa Copa do Mundo, você precisa lembrar essas referências. Porque, primeiro, essas referências vão te dar uma margem de comparação, não é de bom ou mal, ou antes era melhor, não. Comparação. Como era o futebol da Copa de 82 e a de 22? Qual a diferença da Itália campeã do mundo de 82 para a Argentina campeã do mundo de 22? Sabe esse tipo de referência? E eu tenho uma frase que não é minha, ela tá por aí na internet. Você se destaca na sua profissão quando você faz coisas que as pessoas não fazem. E quando você tem características que as pessoas não têm. Então, quanto mais você tiver conhecimento do passado do esporte que você trabalha, veja, por exemplo, os exemplos que vêm dos esportes americanos. Os meninos, alguns nem tanto, que cobrem NFL, que cobrem NBA, eles têm um conhecimento histórico fantástico. Olha, os Lakers, Showtime, né, daquele tempo dos anos 80 para 90, gente, já faz 30 anos. E tem menino em rede social fazendo conteúdo sobre aquele Lakers para comparar com esse de hoje. A NFL tem muito isso, São Francisco 49ers dos anos 80, o Miami Dolphins antigo que ganhava. Não é só o Patriots do Tom Brady, o futebol americano não começou com Tom Brady. Assim como a NBA não começou com LeBron James, nem com Shaquille O'Neal. Então, você se torna, sob o olhar do mercado e como profissional de narração esportiva, um cara mais completo quando você conhece profundamente o contexto e a história do esporte que você mais trabalha. Além disso, você vai usar nas suas transmissões, em algum momento, até inconscientemente, referências do passado para legendar um gol, por exemplo. Para falar bem de um profissional. Como é que era o Renato Gaúcho, jogador de futebol? Pô, tem uma série no Globoplay, no Globoplay chamada 1995, Era dos Bad Boys. Tá lá quem era o Renato Gaúcho. Jogador. Né? Pô, você compara aquele cara com o técnico, o que ele tem daquele tempo? Por que eles dizem que antigamente o futebol raiz era mais legal? Vamos lá ver. Será que é mesmo? Será que não? O que eu, com o olhar do século XXI, olho para o século XX e posso fazer uma comparação? Então, isso é fundamental para a nossa profissão, não é bobagem. E qual é o problema, né? A maioria das pessoas, eu já fiz isso aqui porque eu acho bom. Pego aqui os livros que eu tenho, que eu já li, que eu comprei, alguns que eu comprei não li ainda, tal. Falo, ó, tem essas coisas aqui. Leia esse livro, leia esse, tal. Só que, cara, a vida tá aí, né? A vida tá aí e a gente não tem tempo para ler tudo, para ver tudo. Muitas vezes a gente não teve esse background. Eu tive a sorte de ter esse background, construir isso ao longo desses 20 anos, sempre procurando estudar. Essa é uma característica minha.
Então eu li muita coisa, mas eu não vi tanta coisa profundamente. Muita coisa eu assisti, não lembro. A minha memória é radiofônica. Eu sou do tempo que não se passava tanto futebol na televisão. Então, muitas vezes, quando eu vou fazer um grande jogo, eu vou lá assistir o antigo. Vou dar mais um exemplo para a gente ir para o que interessa. Palmeiras fez a final do Paulista domingo passado. Quando você olha com o olhar de agora para esse Palmeiras, você olha o título e fala assim: esse título não é tão importante assim para o Palmeiras, né? Mais um. O 12º título. Tá, legal. Bacana. Só não ganhou no passado. De 7 títulos, só não ganhou 2 do Paulista. Pô, então é carne de vaca. Pro Novo Horizontino tá claro que é histórico e tal. Mas se você não lembra do Novo Horizontino de 90, aquele antigo, você não consegue entender o que o torcedor está sentindo agora. Se você não recorda ou não sabe, pela sua idade, o que foi a conquista do Palmeiras em 93, em cima do Corinthians, do Paulista, o fim da fila, você não vai entender o que significa o Campeonato Paulista para o Palmeiras. Significa muito para o palmeirense. É um título importante para o palmeirense, porque remete ao fim de eras ruins. Quando aquele título aconteceu, aquilo ali foi o início de uma era inesquecível para o palmeirense. Bicampeão brasileiro, depois o time dos 100 gols de 96 e o time da Libertadores de 99. Tudo começou em 93. Esse time de agora começou com aquele paulista que o Luxemburgo ganhou na pandemia em cima do Corinthians. Nos pênaltis, lembra disso? E aquilo iniciou uma era, cara, uma era mais fantástica da história do Palmeiras. Os títulos da academia que são lembrados do Ademir da Guia são títulos estaduais. As grandes derrotas do Palmeiras, que deixaram marcas no coração do palmeirense mais antigo, foram no Campeonato Paulista. Inter de Limeira, o Bragantino. Derrotas doloridas. Sabe? Então o Campeonato Paulista tem um significado pro palmeirense. Tem. Então, quando você vai lá no passado e entende aquilo, você traz para o presente e, poxa, eu vou usar isso na transmissão. Então, eu fiz aqui